Programa Transcendência volta hoje recebendo Sheila Volchick, falando a respeito da alimentação saudável. Sheila, o que é uma alimentação, ter uma alimentação saudável? Eu estou pensando e lembrando que no Antigo Oriente, por exemplo, nos países árabes e em Israel, eles tinham uma alimentação muito baseada no pão, farináceos, carboidrato, eles tinham algumas frutas e eles tinham muitos grãos. Né? Frutas também, como frutas não, eles tinham o azeite de oliva, a oliveira. Eles usavam isso como uma base essencial de energia, para ter energia. E eles tinham cuidado com a alimentação, como por exemplo, não comiam carne de porco, cuidavam com a carne de ovelha, e a carne bovina eles basicamente não tinham, porque haviam poucos animais neste espaço. Basicamente era carne de ovelha. Depois na Europa medieval nós víamos muito eles terem sérios problemas alimentares porque era basicamente pão, vinho e pedaço de carne quando tinham. Né? Comiam poucas verduras e algumas frutas eles comiam. Os árabes já enriqueceram a Europa levando grãos, levando outros tipos de alimentos, e depois vieram alimentos da Índia, vieram temperos da Índia, mudaram até o hábito alimentar do europeu. Hoje em dia, o que é ter uma alimentação saudável? Basicamente, David, uma alimentação saudável é uma alimentação equilibrada, que vai fornecer todos os nutrientes que o teu organismo precisa. Quais são esses nutrientes? As proteínas, que provêm da carne, do leite, dos ovos, carboidratos, dos grãos, dos cereais, das massas, dos pães, vitaminas e minerais das frutas e dos legumes, e as gorduras dos óleos, tentar sempre usar basicamente os óleos vegetais. E a água, a gente não pode esquecer da água, E como isso é um solvente sério universal. problema, né? Porque nós temos já mais de 50 países que já não têm mais água. Suas fronteiras estão prejudicadas também. Eles estão movendo povos, atravessando fronteiras porque não tem água. A escassez de água gerará problemas neste Na ser humano? alimentação, com certeza, porque a água, porque às vezes os meus pacientes, pode ser água suco, água chimarrão, água chá, não. Quando a gente orienta a beber água, é a água in natura, a água pura, em função de ela ser o hidratante ideal para o teu E organismo. aquela história de beber uns 2 litros de água por dia, isto vale? Basicamente a gente faz o cálculo de 1 ml de água para 1 quilocaloria ingerida. Então, como são 2.000 quilocalorias, é mais ou menos o padrão da quantidade energética de um indivíduo adulto normal, foi estipulado aproximadamente 2 litros de E água será por que as dia. pessoas bebem? Eu acho que eu não bebo, só no A verão. maioria é complicado, mas a gente tenta, pelo menos os meus pacientes, assim, eu tento Fazê-los beber. fazê-los beberem. E eu já notei que se eu beber água gelada eu não consigo beber muito. Se eu beber Meu, água o natural, ideal é temperatura ambiente. sim. Sheila, como tu vês, por exemplo, as propagandas de alimentos? Porque o que eu vejo na televisão e nas mídias são alimentos, às vezes, que são porcarias, né? São bolachinhas, salgadinhos, ricos em gordura, cheios de sal, hipercalóricos. Como tu vês essa forçação midiática sobre alimentos que, na verdade, só querem ser vendáveis, mas não alimentam e não fazem bem? Na verdade, esse é o maior problema hoje em dia da alimentação, é essa corrida da indústria através de pelo mercado. E a mídia, a gente sabe que é forte em cima desses alimentos, e o consumo começa muito cedo, né? Crianças, antes às vezes dos 2 anos, já estão ingerindo produtos industrializados, o que não é recomendável. Eu reparo, por exemplo, que eu trabalho também com jovens Com e os jovens. crianças, é engraçado como eles se alimentam mal.
pelo menos no espaço de aula, Escolar. né? Naquele horário do intervalo, eles estão sempre com salgadinhos Até na porque mão. tem toda a influência do grupo também, né? É complicado se o grupo todo tá levando salgadinho, bolacha recheada, dois levarem fruta, levarem uma salada de fruta, um iogurte. Acaba tendo toda a pressão do grupo em cima também. Mas eu acredito que essa questão dos produtos industrializados sejam o fator que mais tenha mudado a alimentação no decorrer dos anos. Porque se a gente for analisar a alimentação há uns 30 anos atrás, o consumo de alimentos industrializados era muito menor. Né? A gente conseguia ter uma alimentação muito mais natural. Hoje em dia, se a gente for colocar numa mesa tudo que a gente comeu num dia, a gente vai ver que tem uma quantidade cada vez maior de produtos industrializados. A gente está deixando cada vez mais de lado os produtos naturais, que são as frutas, que são os legumes, que são os grãos, né, as sementes. Fico imaginando os produtos que vão nestes alimentos industrializados. Corantes, conservantes, acidulantes, estabilizantes. Com certeza, uma quantidade grande de sal. E eles são um grande maléficos à problema, saúde. uma quantidade grande de gordura. A gordura trans que ainda está presente em muitos alimentos, embora às vezes no rótulo conste assim como quantidade insignificante, tem um certo limite que precisa ser colocado no rótulo. Abaixo desse limite não precisa ser colocado. Mas como a gente vai comendo, às vezes, quantidades durante o dia grandes de produtos industrializados, isso vai sendo cumulativo, né? Se a gente for somar no final do dia, a quantidade que a gente ingere de gordura trans ultrapassa aquelas 2 gramas que são o mínimo que a gente pode consumir diariamente, conforme a Organização Mundial da Saúde. Outra questão, Sheila, como tu vês essas modelos extremamente magras, este padrão, esse estereótipo da beleza pós-moderna? Tu achas isso correto? Tu achas isso Não saudável? é saudável, né, David? Porque se a gente for analisar o IMC delas, que é a relação do peso com a altura, a gente vai ver que muitas delas estão abaixo de um peso saudável. Então, é uma coisa que com o tempo pode acarretar problemas para a saúde, com certeza, porque vai influenciar, até por serem basicamente, geralmente são as mulheres que acabam tendo esse perfil, esse estereótipo assim, de uma magreza meio que absurda às vezes, vai influenciar na questão hormonal, de repente elas podem ter algum tipo de problema numa futura gestação, o sistema imunológico delas acaba sendo mais frágil, então há consequências para essa magreza excessiva. E aquela nutricionista daquele programa humorístico de televisão, como tu vês aquilo? É uma sátira, mas eu acho, aconteceram vários protestos da classe em relação ao programa, mas eu acho que foi até uma forma de divulgar a profissão da nutricionista. É óbvio que nenhuma nutricionista age daquela forma, mas eu acho engraçado. Isso pode, engraçado. etc. Porque tem muito aquela questão da nutricionista proibir certos alimentos. Mas não é isso que a gente não trabalha em cima disso, a gente trabalha em cima de um equilíbrio, de uma reeducação alimentar. Não tem nenhum alimento que é santo e nenhum alimento que é vilão. O importante é o equilíbrio entre os nutrientes, entre os alimentos. Nós deveríamos comer fruta todos os dias, verduras e legumes Sim. todos os dias? A Organização Mundial da Saúde preconiza o consumo de 5 porções de frutas e verduras por dia. De preferência de cores diferentes, porque cada cor vai correspondendo a um tipo diferente de vitamina ou mineral. Então é em cima disso que a gente trabalha mais ou menos. 5 porções de frutas e legumes por dia. Tu sabes que eu gostava... E não é difícil. Eu gostava demais de banana. Eu sempre gostei de banana. E gostava bastante também de abacaxi.
Só que já 2 já foi, só falta mais 3. o problema é comer todos os dias. Banana até eu acho que eu Mas como é uma questão por de dia. se organizar, é questão Claro. de hábito alimentar. Sim. Depois que isso vai fazendo parte do teu hábito, é uma coisa tranquila. Outra questão, Sheila, tu achas que esta nova preocupação que se tem com a alimentação e este também novo ofício, esse profissional novo, nutricionista, ele tende a crescer cada vez mais nas experiências, na necessidade de todas as pessoas? Já está crescendo, David. A gente vê aqui por Lajeado, há uns 15 anos atrás, tinha de repente 1 ou 2 nutricionistas na cidade. Agora deu um boom, tem muita nutricionista e eu acredito que cada uma delas está conseguindo buscar o seu espaço, o público cada vez procura mais. Que bacana. E eu acho que é uma profissão que tende a crescer e que tem uma importância fundamental para a saúde, para a qualidade de vida do ser humano. Sheila, eu quero te agradecer por teres aceitado o convite. Já estás convidada para outro programa, para nós falarmos mais a respeito da alimentação e da saúde. Muito obrigado. Eu que agradeço, David. Obrigado, espaço, e estou à disposição. Obrigado. O programa Transcendência fica por aqui, hoje tendo recebido Sheila Volchick, falando a respeito da alimentação e saúde. Até um próximo programa. Enquanto uns levam os filhos para a escola, no Colégio Madre Bárbara, os pais fazem escola com os próprios filhos. Colégio Madre Bárbara, matrículas abertas. Agora também com a opção de turno integral com almoço. www.madrebarbara.com.br